Bem-vindos ao estudo da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, terceiro trimestre de 2022. Estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Eu aqui estou lendo a revista e as leituras, depois os capítulos, fazendo os meus comentários. E convido você que não tem muito tempo para leitura, né, parar e ler, que você possa ouvir a revista, né? Convido você, aquelas pessoas que também não sabem ler, convide essas pessoas a estar comigo nessa sequência aqui. Então, vamos lá? Então, vamos ao item 1. Nós já vimos a introdução e agora o item 1 falando sobre compreendendo a graça. 1. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, você quer dizer que, com isso, a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens. 1 Coríntios 1, 21. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. 2. A graça é imerecida. 1. A graça é divina. 2. A graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo, nem um sequer. Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, diz Isaías 64:6. A nossa condição, antes de conhecermos a graça, se assemelhava de alguém que teve uma grande dívida e não tem como pagar. Esse texto é realmente muito interessante, porque eu vou já fazer meu comentário, né? Primeiro, a gente não sabe como, o porquê que a gente precisa ser salvo, sabe? Na minha vida, eu tive uma dificuldade na hora de entender a palavra. Eu era muito racionalista e eu tinha que entender tudo assim, ó, tipo 1 mais 1 é 2. Mas eu não entendia o porquê que a gente precisava ser salvo. Tá? E eu acho que aí está a chave de tudo. Se a gente acha que não precisa de Deus, se a gente acha que não precisa dessa graça, é porque a gente está... a gente não entende os perigos desse mundo, né? Não entende para onde a gente está indo. Então é importante a gente ler aqui Lucas 7, nós vamos dar uma olhadinha, Lucas 7:42, como fala aqui na lição, porque ela fala sobre isto, né? Aqui, ó. E não tendo com o que pagar, perdoou a ambos. Disse, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa derramou lágrimas sobre os meus pés e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. E tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa mulher com unguento ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados delas não são muitos, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama.
e disse-lhe: os teus pecados são perdoados. Gente, que coisa mais linda, né? Então, a graça, ela é imerecida, mas a gente tem que dar valor. Qual é o valor da tua salvação? Né? Qual é o valor da nossa salvação? Vamos continuar lendo aqui. Agora vamos ao item 2. A graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras na Escritura é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, em Gênesis 3:6, mas não coagido a pecar. Gênesis 2:16 e 17. Deus o responsabilizou por sua desobediência. Gênesis 3:17. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Romanos 5:12a. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça, e como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Romanos 5:12 e Gênesis 3:23. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça, e o amor de Deus, a humanidade. Se, por um lado, a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como um meio de justificação. Coisa linda, né? 1 Timóteo 2:5 e João 3:16. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifestou o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então aqui está um pouquinho do que eu tinha falado, né? O porquê a gente precisa da graça. Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado original, por causa dos nossos pecados. Então, a justiça de Deus, pela justiça de Deus, ele vê em nós o pecado. E o pecado não é coisa pequena para Deus, né? O pecado é uma coisa grande que exige a sua justiça. Por outro lado, como fala aqui o duplo amor de Deus, nós vemos a misericórdia do Senhor, o amor de Deus à humanidade, providenciando uma forma de nos perdoar, nos livrar e pagar o preço, né? Porque houve um preço pago na cruz, que é esse amor à humanidade. O 2 aqui, para terminarmos essa parte. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2:4. Deus ama todos os homens. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal, contudo, uma graça não é universalista. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente do credo, religião, o arrependimento, o comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens, todos os que se arrependeram e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Tito 2:11.
contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê, como está escrito em Marcos 16:16 e João 6:47. Então, aqui encerrando, eu comento o seguinte, aquela palavrinha assim que está recheada na Bíblia, se, né? Então, se me obedecer, será salvo, se tiveres se arrepender e confessar os seus pecados, será salvo. Se, né, tiveres humildade, responderei às suas orações. Se isto eu farei. Então, é uma condição. A graça, ela é universal, porque ela está à disposição de todos. Mas se as pessoas entenderem esse valor desse preço, né? Entenderem o pecado, entenderem o peso desse pecado, entenderem a importância de ser salvo, né? O porquê ser salvo. Eu vou falar um pouco mais nisso na terceira parte, que é a parte final. Então, receberemos esta graça. Então, ela é universal. Então, estamos aqui, já fizemos essa parte e mais tarde no próximo vídeo, vamos dar continuidade. Eu peço que você dê o seu like, que você compartilhe, porque nós estamos aqui numa maratona de leitura da Bíblia. Isso é principalmente para pessoas que não podem parar para ler a revista, ou então não sabem ler. Então elas vão desfrutar aqui nessa sequência de vídeos meus, na verdade são áudios, né? São áudios. Você pode estar fazendo outra coisa e estar só ouvindo. Nós vamos dar sequência em todo o estudo da escola bíblica em áudio, para que você possa estar preparado aí então para ir na lição da escola no domingo ou não, né? Se você não puder ir, você já teria então a lição toda aí, tá? Então, eu peço que você deixe aí o seu comentário, o que você está achando, e vamos nos encontrar então na próxima. Que Deus abençoe, um bom dia aí de estudo, de meditação na palavra de Deus. A paz.